Ela nunca pensou que ouviria aquela voz de novo, e muito menos no Natal. Mas quando o telefone tocou, o passado inteiro voltou como um choque. Agora, um reencontro inesperado ameaça mudar tudo: segredos, culpas antigas e uma verdade que pode transformar aquela família para sempre. Na pequena Campos do Sol, enquanto as luzes piscam e o cheiro de canela toma conta das ruas, Marina volta a sentir algo que acreditava perdido. Mas nada a preparou para o que estava prestes a acontecer quando Gabriel cruzou novamente a porta de casa. E antes de começar essa história emocionante, me conta, de onde você está ouvindo essa audiovela? E claro, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. O vento quente do início de dezembro soprava suavemente pelas ruas de Campos do Sol, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais que, todo ano, ganhava um brilho especial quando o Natal se aproximava. As fachadas simples das casas eram enfeitadas com luzes piscando em tons de vermelho e dourado, e o aroma de pão de queijo fresco se misturava ao perfume doce das jabuticabeiras floridas. Mas nada parecia capaz de iluminar o coração de Marina Duarte, de 32 anos, que observava pela janela da sala a movimentação da rua sem realmente enxergar nada. Marina era conhecida na cidade por seu talento em restaurar móveis antigos. Seu ateliê, montado nos fundos da casa da mãe, sempre exalava o cheiro de verniz e madeira nova. Mas, naquele início de mês, ela mal tocará em uma única peça. O coração apertado parecia não abrir espaço para mais nada. 10 anos haviam passado desde que a família se desfez com um silêncio que nunca mais foi quebrado. 10 anos desde a última palavra trocada com o irmão mais velho, Gabriel, cuja ausência se transformará em uma ferida profunda, não só nela, mas na mãe, Dona Lúcia, que escondia a saudade como quem varre a poeira para debaixo do tapete. Naquele sábado, Dona Lúcia arrumava uma caixa com enfeites antigos de Natal, murmurando canções que aprendia ainda menina. Era um ritual que sempre fizera com Marina e Gabriel juntos. Mas agora, ao ver apenas a filha ao seu lado, a canção perdia um pouco do encanto. A cidade já está toda enfeitada, disse Dona Lúcia, com um sorriso cansado. A gente bem que podia montar nossa árvore hoje, né? Marina respirou fundo. Pode ser. Acho que vai fazer bem pra gente. Mas, no fundo, ela não tinha certeza de nada. Em dezembro, qualquer memória parecia latejar mais forte, principalmente aquelas que ela preferia manter enterradas. Enquanto as duas montavam a árvore artificial, a mesma usada por décadas, uma caixa menor caiu do topo do armário e se abriu no chão. Entre laços e bolas vermelhas desgastadas, um envelope amarelado se destacou. Marina o reconheceu imediatamente. Sentiu o coração acelerar. Mãe, isso aqui. Ela pegou o envelope com cuidado, quase temendo que ele se desfizesse em suas mãos. Dona Lúcia congelou. Seus olhos marejaram por reflexo. Não mexe nisso, filha. Mas já era tarde. Marina deslizou o papel para fora. Era uma fotografia antiga. Ela, Dona Lúcia e Gabriel, sorrindo diante de uma árvore de Natal improvisada. Marina segurava um presente embrulhado em jornal. Gabriel fazia careta. Era a última foto dos três juntos. Por que a senhora escondeu isso? Eu não escondi, Marina. Só não tive coragem de ver de novo. O silêncio que se instalou parecia espesso, pesado como neve, se neve existisse ali. Marina devolveu a foto para a caixa sem dizer nada. Era como se um nó se formasse em sua garganta. 10 anos sem notícias do irmão. 10 anos de perguntas sem resposta. 10 anos revivendo a mesma madrugada em que ele fora embora, e a culpa que sentia nunca desaparecera. Dona Lúcia respirou fundo e tentou mudar de assunto. Ouvi dizer que a prefeitura vai reabrir a antiga Casa da Cultura, disse ela, pendurando uma estrela dourada na ponta da árvore. Aquele prédio está fechado desde que seu pai... Ela parou. Outra lembrança dolorosa. A perda repentina de seu Antônio, o marido, marcará o início das rachaduras familiares. Gabriel não lidara bem com o luto. Marina também não. Mas ele fugira da dor, enquanto ela se agarrara a ela como se fosse a única coisa que ainda mantinha de pé. Mãe, Marina começou, com a voz baixa. A senhora ainda pensa que ele vai voltar? Dona Lúcia sorriu triste.
Mãe sempre pensa, filha. É o tipo de esperança que ninguém tira da gente. Marina não respondeu. No fundo, algo dentro dela também desejava isso, mas admitir parecia abrir porta demais para feridas antigas. Horas depois, enquanto caminhava até a praça central para comprar tecidos novos para o ateliê, Marina percebeu que a cidade parecia ainda mais viva que de costume. Crianças corriam, vendedores montavam barracas, e uma banda ensaiava canções natalinas desafinadas mas cheias de carinho. No coreto principal, uma placa anunciava: 26ª de Natal de Campos do Sol, comemore a magia de estar junto. Marina leu e sentiu um incômodo. A magia de estar junto. Para ela, a frase soava irônica. Assim que entrou na loja de tecidos, foi recebida pelo sorriso expansivo de Dona Teresa, dona do estabelecimento. Marina! Quase achei que você tinha sumido do mapa, minha filha, disse Teresa, colocando as mãos nos quadris. Vai trabalhar no Natal ou vai ficar só fugindo do mundo mesmo? Marina riu de leve, mas sua expressão não escondia muito. Vim só pegar umas coisas. Nada demais. Eu sei que dezembro pesa, disse Dona Teresa, com olhar compreensivo. Mas a gente precisa deixar a vida entrar de novo, senão ela passa pela porta enquanto a gente nem vê. Marina pegou os tecidos rapidamente. Não queria aprofundar o assunto. Pagou, agradeceu e saiu, sentindo o ar quente bater no rosto. Na volta para casa, encontrou Henrique, amigo de infância, sentado na escadaria da casa da vizinha, tocando violão. Ele sempre aparecia na cidade nessa época do ano, visitando parentes. Eram daqueles rostos que o tempo parecia não conseguir desgastar. Olha só quem decidiu dar as caras, disse ele, sorrindo. Achei que você tinha virado carpinteira fantasma. Ela sorriu de volta. Só ando ocupada. E cansada. Como sempre. Henrique tocou algumas notas suaves. Seu cansaço tem nome, né? Mas não se preocupe, o Natal tem um jeito estranho de bagunçar tudo. Às vezes, da melhor forma. Antes que ela pudesse responder, o celular vibrou dentro da bolsa. Marina pegou o aparelho e congelou ao ver o nome na tela. Número desconhecido. Mensagem: Marina, é urgente. Precisamos falar sobre o Gabriel. O coração dela parou por um segundo. O mundo pareceu perder o som ao redor. Ela releu a mensagem pelo menos 3 vezes, se certificando de que estava vendo direito. O nome do irmão. Depois de tanto tempo. Depois de tanto silêncio. Henrique percebeu algo. Que foi? Você ficou branca. Marina guardou o celular, a respiração irregular. Nada. Só engano. Mas sabia que não era. Sentia isso no fundo do peito. Enquanto caminhava para casa, cada passo parecia mais pesado. O que poderia ter acontecido? Quem enviaria aquela mensagem? E por que agora, tão perto do Natal, quando velhas dores já estavam mais sensíveis do que nunca? Ela tentou ignorar, mas a sensação não permitiu. Naquela noite, quase não conseguiu dormir. Deitada na cama, olhava para o teto, escutando o tic-tac do relógio antigo da família, como se cada segundo anunciasse algo prestes a acontecer. Quando finalmente pegou no sono, já quase amanhecia. E foi justamente ao amanhecer, com o sol tingindo o céu de rosa suave, que o celular tocou novamente. Dessa vez, uma ligação. O mesmo número desconhecido. Marina hesitou, o coração acelerado. O dedo pairou sobre o botão de atender. O ar pareceu sumir dos pulmões. E, antes que conseguisse pensar melhor, ela deslizou o dedo e levou o celular ao ouvido. Alô? Disse, com a voz trêmula. Uma pausa. Um silêncio quase dramático. Então, uma voz rouca, profundamente familiar, ecoou do outro lado da linha. Marina, sou eu. Era Gabriel. E, naquele instante, o Natal começou a mudar completamente. O silêncio após o "sou eu" de Gabriel parecia tão vivo que Marina quase pôde ouvi-lo. Do outro lado da linha, ele respirava fundo, como se também estivesse pesando cada palavra antes de deixá-la escapar. Marina, repetiu ele, com a voz baixa, carregada de algo que ela não conseguia nomear.
Eu sei que faz muito tempo. O impacto daquela voz, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, atravessou Marina como um raio. De repente, todas as lembranças vieram à tona em um fluxo violento. Tardes rindo na beira do rio, brigas dolorosas, portas batidas, a noite silenciosa em que ele arrumou uma mochila e foi embora sem olhar para trás. Marina respirou fundo. 10 anos, Gabriel, disse, com a voz firme, mas fragilmente controlada. 10 anos sem uma ligação. Sem uma mensagem. Sem nada. Houve uma pausa longa, pesada. Eu sei, disse ele, quase sussurrando. E não tem desculpa que conserte isso. Mas, eu preciso falar com você. É importante. A frase despertou algo desconfortável dentro dela. Importante. Sempre era. Ou sempre pareceu ser, para ele. Gabriel era do tipo que esperava o mundo quase desabar para procurar ajuda. O que aconteceu? Marina perguntou, ainda tensa. Não por telefone. Respondeu ele. Estou na cidade. Marina gelou. Por um segundo, o mundo pareceu inclinar. Os enfeites da sala, a luz que entrava pela janela, até os sons dos vizinhos, tudo perdeu o foco. Você tá onde? Ela conseguiu perguntar. Na pousada da Dona Odete. Cheguei ontem. A respiração dele ficou irregular. Marina, eu não vim só para conversar. Eu vim porque preciso voltar. Pra casa. Pra vocês. Antes que seja tarde. A frase ecoou na mente dela com um peso estranho. Antes que seja tarde. Mas antes que pudesse continuar, ela ouviu Dona Lúcia chamando seu nome na cozinha. A mãe provavelmente preparava café, como sempre fazia quando acordava cedo demais com pensamentos demais. Eu falo com você depois. Marina disse, desligando rapidamente. Ficou parada por alguns segundos, respirando fundo, tentando processar. Gabriel estava na cidade. Depois de 10 anos. 10 anos de silêncio. 10 anos de mágoa. E agora ele aparecia, assim, como se fosse simples. Mas não era. Ao descer para a cozinha, Marina viu Dona Lúcia mexendo uma panela no fogão. O cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente com calor familiar. A mãe cantarolava baixinho, talvez inconscientemente, como fazia em dias em que tentava se manter ocupada para não sentir demais. Dormiu bem? Perguntou ela, sem virar o rosto. Marina hesitou. Uma parte dela queria contar sobre a ligação. Outra parte, a parte que ainda sangrava, queria proteger a mãe da frustração, caso Gabriel tivesse vindo apenas para bagunçar tudo outra vez. Mais ou menos. Respondeu, evasiva, pegando uma caneca. Mas o olhar de Dona Lúcia era afiado. Ela conhecia a filha melhor do que ninguém. Você tá com essa cara desde ontem. Disse, pousando a colher na pia. Aconteceu alguma coisa. Marina respirou fundo. Depois eu te falo, mãe. Não é nada grave. Dona Lúcia não insistiu, mas Marina sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo viria à tona. O dia passou arrastado. Marina tentou trabalhar no ateliê, mas suas mãos tremiam cada vez que segurava uma lixa ou pincel. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo. E, conforme a tarde avançava, tornou-se impossível adiar o inevitável. Ela caminhou até a pousada de Dona Odete com passos curtos, sentindo cada batida do coração como um tambor. A pousada, simples e acolhedora, tinha cheirinho de bolo de fubá e paredes decoradas com guirlandas artesanais. Lembrava a casa da avó. Dona Odete a recebeu com surpresa. Marina! Que visita boa! Tá procurando alguém? Marina umedeceu os lábios. Meu irmão. O Gabriel. Ele tá aqui. A expressão de Dona Odete suavizou de forma quase cúmplice. Tá sim, minha filha. No quarto número 3, lá no final do corredor. O simples ato de caminhar até o quarto parecia surreal. Cada passo trazia à mente uma lembrança. Gabriel ensinando-a a andar de bicicleta, Gabriel fazendo piada na ceia, Gabriel indo embora no meio da noite. Quando parou diante da porta de madeira simples, Marina sentiu as mãos suarem. Respirou fundo.
Bateu. A porta abriu devagar, revelando um Gabriel que ela quase não reconheceu. Ele parecia mais velho do que seus 36 anos, os olhos cansados, barba por fazer, ombros caídos. Mas havia algo nele que era inconfundível, aquele ar inquieto, como se estivesse sempre lutando contra algo dentro de si. Marina, disse ele, com um sorriso triste. Ela ficou alguns segundos sem conseguir responder. Você mudou. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ele deu uma risadinha sem humor. A vida cobra seu preço. Houve outro silêncio longo. Até que ele respirou fundo. Obrigado por vir. Eu achei que você não apareceria. Também achei. Disse ela, sincera. Gabriel fez um gesto para que ela entrasse. O quarto era simples, mas arrumado. Na mesa, vê-se uma mala aberta e alguns papéis espalhados. Marina percebeu que muitos deles tinham carimbos, datas, assinaturas. Algo burocrático. Algo sério. O que é tudo isso? Perguntou. Gabriel sentou-se na cama, passando a mão pelo rosto. Ele parecia cansado de um jeito profundo, como se carregasse um peso que não sabia onde largar. Marina, começou ele, eu voltei porque cometi muitos erros. Mas também voltei porque recebi um diagnóstico. O coração dela apertou. Doença? Perguntou, quase sem voz. Ele assentiu. Nada que te coloque em risco. Mas, que coloque em risco o tempo que eu tenho. Ele engoliu em seco. E eu percebi que, eu não quero terminar minha vida sem acertar as contas com vocês. Com a nossa família. Marina sentiu um impacto frio atravessar o peito. Não esperava aquilo. Não daquela forma. Não tão repentino. Gabriel, por que você não falou com a gente antes? Porque eu tinha vergonha. Medo. E porque eu achei que, depois de tudo, vocês estariam melhor sem mim. Ele olhou para ela, os olhos marejados. Mas não estão, né? Marina desviou o olhar. Não, não estamos. Havia tanto a ser dito. Tanto que ficou preso na garganta dela por anos. Mas ainda não era a hora. O nó era grande demais. Você falou com a mãe? Marina perguntou. Não. Respondeu ele. Eu não sei como olhar para ela depois de tanto tempo. Marina suspirou. Ela tem o direito de saber. Eu sei. Mas, deixa eu contar depois do Natal, pediu ele, quase implorando. Eu só queria um sopro de normalidade. Talvez até uma chance de estar com vocês de novo, mesmo que por pouco tempo. Marina o observou em silêncio, os ombros curvados, o olhar vulnerável, a saudade escancarada. Era difícil não sentir o peso daquele reencontro. Vamos dar um passo de cada vez, disse ela, finalmente. Gabriel sorriu, aliviado. Obrigado, de verdade. Marina se levantou, respirando fundo. Amanhã cedo, a gente conversa mais. Eu preciso pensar. E preciso ver como vou contar para mamãe. Ela caminhou até a porta. Gabriel se levantou rápido. Marina, chamou ele antes que ela saísse. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas não desiste de mim de novo. Eu voltei para tentar fazer diferente. Marina ficou quieta por alguns segundos, sentindo o peso da frase. Eu não desisti de você, Gabriel. Respondeu com sinceridade. Você que desistiu da gente. E agora, vamos ver se ainda dá tempo. Ela saiu antes que as lágrimas chegassem. No caminho de volta para casa, a cidade parecia diferente, mais luminosa, mais viva, como se a presença de Gabriel tivesse reorganizado tudo dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, um medo novo começava a tomar forma. Um medo de que, depois de tudo, ele saísse de sua vida outra vez, dessa vez de forma definitiva. Ao chegar em casa, encontrou Henrique sentado no muro da frente, como se estivesse esperando por ela. Você tá com uma cara de quem viu um fantasma. Comentou, levantando-se. Marina parou diante dele, sem saber como começar. Henrique, ela disse, com a voz trêmula. O meu irmão voltou. O sorriso de Henrique desapareceu. Ele a encarou com seriedade. Isso,
Muda tudo, né? Marina respirou fundo. Muda. E eu não sei se eu tô pronta. Henrique aproximou-se, colocando uma mão suave no ombro dela. O Natal sempre traz o que a gente menos espera, disse ele. Às vezes é exatamente o que a gente precisava. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da noite, da lembrança, do reencontro. E, quando finalmente entrou em casa, soube que nada, absolutamente nada, seria igual a partir dali. A noite caiu pesada sobre Campos do Sol. Marina deitou-se na cama, mas o sono não vinha. Seu celular repousava na mesinha de cabeceira, e ela olhava de tempos em tempos, como se esperasse que Gabriel mandasse outra mensagem. Mas nada chegava. Apenas o silêncio, quebrado pelo tic-tac do relógio antigo e pelos sons distantes da cidade adormecendo. Ela pensava em como contar para Dona Lúcia. Pensava em como aquela revelação, a volta de Gabriel, o diagnóstico, tudo, iria abalar a mãe. Dona Lúcia havia passado 10 anos construindo uma vida sem ele, aprendendo a conviver com a ausência como quem aprende a caminhar com uma perna a menos. E agora, de repente, tudo voltaria? Marina rolou na cama, incapaz de encontrar conforto. Lembrou-se de quando Gabriel foi embora. Ela tinha 22 anos. Ele, 26. Acabavam de perder o pai, seu Antônio, havia apenas 8 meses. A casa ainda cheirava luto, a flores murchas, a velas que queimavam dia e noite. Gabriel não conseguiu lidar com aquilo. Ele dizia que a casa inteira era um túmulo, que cada cômodo respirava morte, que ele precisava sair ou enlouqueceria. Dona Lúcia implorou para que ele ficasse. Marina também. Mas Gabriel tinha aquele olhar perdido, desesperado, como se estivesse se afogando e precisasse de ar urgentemente. Ele saiu uma madrugada, deixando apenas um bilhete na mesa da cozinha. Desculpem. Eu não consigo. Vou procurar de mim. Não me procurem. E eles não procuraram. Ou melhor, Dona Lúcia procurou, desesperada, durante semanas. Mas Gabriel havia desaparecido tão completamente que era como se tivesse morrido também. Marina finalmente adormeceu perto das 3 da manhã, e seus sonhos foram fragmentados e perturbadores. Imagens de Gabriel menino, correndo pela casa, rindo, depois Gabriel adulto, com aquele olhar vazio, depois Gabriel desaparecendo novamente, como fumaça. Quando acordou, o sol já estava alto. Dona Lúcia já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Marina desceu lentamente, sentindo o peso da noite sem dormir nos ombros. Você acordou tarde, comentou Dona Lúcia, sem virar. Tá doente? Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Mãe, começou ela, sentando-se à mesa. Eu preciso falar uma coisa com você. Dona Lúcia pausou, a colher no ar. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de quem carregava uma bomba. O que foi? Perguntou, virando-se para a filha. Marina juntou coragem. Gabriel ligou para mim ontem. Ele tá na cidade. Na pousada da Dona Odete. O silêncio que se instalou foi absoluto. Dona Lúcia simplesmente ficou parada, a colher ainda na mão, como se tivesse virado estátua. Seus olhos piscaram 1, 2 vezes. Depois, lentamente, ela pousou a colher na pia. Ele, começou ela, com a voz baixa. Ele tá bem? A pergunta era simples, mas carregava 10 anos de preocupação, de saudade, de culpa. Mais ou menos. Respondeu Marina, escolhendo as palavras com cuidado. Ele quer conversar com a gente. Quer voltar para casa. Pelo menos por um tempo. Dona Lúcia sentou-se na cadeira, como se as pernas tivessem cedido. Seus olhos marejaram. Depois de tudo esse tempo, sussurrou ela. Eu achei que ele nunca mais voltaria. Marina estendeu a mão e tocou a mão da mãe. Ele quer contar pessoalmente. Disse que preferia depois do Natal, mas eu acho que a gente não pode esperar muito. Dona Lúcia respirou fundo, enxugando os olhos com o dorso da mão. Ele quer vir aqui? Hoje? Eu acho que sim. Respondeu Marina. Se você quiser, eu posso ir lá e trazer ele. Dona Lúcia olhou para a filha, e naquele olhar havia tanta emoção, esperança,
medo, amor, raiva, tudo misturado em um bolo que parecia prestes a transbordar. Deixa eu me arrumar primeiro, disse ela, levantando-se com dificuldade. 2 horas depois, Marina estava novamente na pousada de Dona Odete. Gabriel abriu a porta, e quando ela contou que a mãe queria vê-lo, ela viu o pânico tomar conta do rosto dele. Ela tá brava? Perguntou, nervoso. Ela tá assustada. Respondeu Marina. Assim como eu. Assim como todos nós. O caminho de volta para casa foi silencioso. Gabriel caminhava ao lado de Marina, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. A cidade parecia reconhecê-lo. Alguns vizinhos mais antigos o cumprimentavam com surpresa, mas ele apenas acenava, sem parar. Quando chegaram à casa, Dona Lúcia estava na porta, de pé, esperando. Ela usava um vestido simples, mas havia se penteado e passado batom, gestos pequenos que revelavam quanto aquele momento importava. Gabriel parou a alguns metros dela, como se tivesse medo de se aproximar demais. Oi, mãe, disse ele, com a voz fraca. Dona Lúcia o observou por alguns segundos, realmente o observou, como se estivesse memorizando cada detalhe dele, cada linha do rosto, cada fio de cabelo grisalho. Depois, sem dizer nada, ela caminhou até ele e o abraçou. Gabriel desabou naquele abraço. Seus ombros tremiam. Dona Lúcia o segurava como se temesse que ele desaparecesse novamente se soltasse. Marina observava de longe, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Quando finalmente se separaram, Dona Lúcia o levou para dentro de casa. Os 3 se sentaram na sala, cercados pelos enfeites de Natal que haviam montado dias antes. A árvore artificial brilhava com suas luzes piscantes, e havia algo quase surreal em estar ali, os 3 juntos novamente, depois de tanto tempo. Você tá bem? Perguntou Dona Lúcia, segurando a mão de Gabriel como se ele fosse feito de vidro. Gabriel respirou fundo. Mãe, eu tenho que contar uma coisa, disse ele. E é importante que vocês saibam. Ele contou tudo, sobre o diagnóstico, sobre os anos que passou longe, sobre as razões pelas quais não procurou. Falou sobre a culpa que carregava, sobre como a morte do pai o destruiu, sobre como ele achou que seria melhor para todos se desaparecesse. Dona Lúcia o escutava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Marina também chorava, mas em silêncio. Você devia ter confiado em nós, disse Dona Lúcia, quando Gabriel finalmente terminou. A gente é família. A gente sofre junto, mas a gente sofre junto. Eu sei, respondeu Gabriel, com a voz quebrada. E eu sinto muito por tudo. O abraço que se seguiu foi diferente, não era apenas de reencontro, mas de perdão. Não completo, não ainda, mas o primeiro passo. Os dias seguintes foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Gabriel começou a passar mais tempo na casa. Ajudava Dona Lúcia com pequenos reparos, conversava com Marina no ateliê, compartilhava refeições com elas. Havia momentos em que tudo parecia normal, como se os 10 anos nunca tivessem acontecido. Mas havia outros momentos em que o silêncio voltava, pesado, lembrando a todos que ainda havia feridas abertas. Uma tarde, enquanto Marina restaurava uma cadeira antiga no ateliê, Gabriel entrou com 2 copos de suco de maracujá. Achei que você pudesse estar com sede, disse ele, oferecendo um dos copos. Marina aceitou, e eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o trabalho. Você ficou boa nisso, comentou Gabriel, apontando para a cadeira. Lembro que você sempre gostava de mexer com as coisas antigas. Aprendi sozinha, respondeu Marina. Precisei aprender a consertar as coisas quando você foi embora. A frase saiu mais dura do que ela pretendia. Gabriel respirou fundo. Marina, começou ele. Não, interrompeu ela, levantando-se. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo vai ser como era antes. Você machucou a gente, Gabriel. Você machucou a mamãe. Você me machucou. Gabriel a encarou, e havia tanta dor naquele olhar que Marina quase se arrependeu de ter falado. Eu sei, disse ele, com sinceridade. E eu não espero que vocês me perdoem rápido. Mas eu tô aqui agora. E eu quero tentar. Marina sentou-se novamente, exausta. Quanto tempo você vai ficar? Perguntou ela, a pergunta que realmente importava. Gabriel hesitou. Enquanto conseguir,
Respondeu ele. Os médicos dizem que tem uns meses ainda. Talvez mais. Mas, eu quero passar esse tempo aqui. Com vocês. Marina fechou os olhos. Meses. Ele tinha meses. E depois? Perguntou ela, mesmo sabendo que a resposta era óbvia. Gabriel não respondeu. Não precisava. Naquela noite, Henrique apareceu novamente, desta vez trazendo uma guitarra e uma proposta. A prefeitura está organizando um show de Natal na praça. Disse ele, com entusiasmo. Vão ter várias apresentações. Eu estava pensando, você não quer cantar comigo? Marina riu, surpresa. Henrique, eu não canto. Você cantava. Respondeu ele. Lembro de você cantando na cozinha da sua mãe. Você tinha uma voz bonita. Marina desviou o olhar. Havia muita coisa que ela costumava fazer, muito tempo atrás. Deixa eu pensar, disse ela. Mas, naquela noite, enquanto deitava na cama, Marina pensava em como Natal tinha esse jeito estranho de trazer à tona coisas que ela havia enterrado. Gabriel. Suas antigas paixões. Seus sonhos. Tudo o que ela havia deixado para trás quando decidiu que sofrer era mais seguro que viver. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se ainda havia tempo para mudar isso. Uma semana se passou. Gabriel se integrou lentamente à vida da casa. Dona Lúcia o levava para visitar vizinhos, apresentando-o como se ele tivesse acabado de voltar de uma longa viagem, o que, de certa forma, era verdade. Marina observava tudo de longe, ainda lutando com seus sentimentos. Mas havia momentos em que ela via Gabriel, e naqueles momentos, ela conseguia vislumbrar o irmão que havia conhecido antes de tudo desabar. Então, 3 dias antes do Natal, algo inesperado aconteceu. Marina estava na praça, comprando enfeites para casa, quando viu uma mulher, não muito mais velha que ela, com cabelos castanhos e um sorriso caloroso, conversando com Gabriel perto do coreto. Seu coração acelerou. Quando se aproximou, Gabriel a viu e fez um gesto para que ela viesse. Marina, essa é a Beatriz, disse ele, com um sorriso genuíno que Marina não havia visto em dias. Ela é médica. A gente se conheceu quando eu procurei ajuda, alguns anos atrás. Beatriz estendeu a mão para Marina. Prazer. Gabriel me falou muito sobre você e sua mãe, disse ela, com um sorriso sincero. Marina apertou a mão dela, sentindo algo estranho se mover dentro de seu peito. Ciúmes? Não. Era mais complicado que isso. Beatriz está na cidade visitando a família. Continuou Gabriel. E ela vai ficar para passar o Natal aqui. Que legal. Respondeu Marina, automaticamente. Mas havia algo na forma como Gabriel olhava para Beatriz que Marina reconhecia. Era a forma como ele costumava olhar para as coisas que importavam. Quando Beatriz se desculpou para ir encontrar a mãe, Marina virou-se para Gabriel. Vocês, começou ela, não sabendo bem como formular a pergunta. Somos amigos. Respondeu Gabriel, rapidamente. Ela me ajudou muito quando eu estava longe. Quando eu recebi o diagnóstico, ela foi uma das poucas pessoas que me ouviu sem julgamento. Marina assentiu, processando a informação. Ela parece legal. Disse ela, finalmente. Gabriel sorriu, aliviado. Ela é. E eu gostaria que vocês se conhecessem melhor. Que ela passasse o Natal com a gente. Marina respirou fundo. Mais uma mudança. Mais uma coisa que ela não havia planejado. Tudo bem. Respondeu ela. Vou contar para mamãe. Naquela noite, quando Marina contou para Dona Lúcia sobre Beatriz, a mãe apenas sorriu. Que bom. Disse ela. Gabriel merecia ter alguém. Alguém que o amasse de verdade. Marina observou, surpresa com a aceitação tão rápida. Você não tá brava? Dona Lúcia pegou na mão da filha. Minha filha, eu passei 10 anos com raiva de Gabriel. E sabe de uma coisa? Raiva não trouxe ele de volta. Raiva não consertou nada. Ela respirou fundo. Agora que ele voltou, eu só quero que ele seja feliz. Mesmo que por pouco tempo. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Sua mãe era mais forte do que ela jamais seria. 2 dias antes do Natal, a casa estava cheia de vida novamente. Beatriz havia se integrado de forma surpreendente,
ela ajudava Dona Lúcia na cozinha, conversava com Marina sobre restauração de móveis, ela tinha um hobby de decoração, e com Gabriel, havia uma leveza que Marina não havia visto nele antes. Mas havia também um peso subjacente. Gabriel cansava com facilidade. Havia dias em que ele mal conseguia sair da cama. Beatriz o cuidava com uma ternura que era impossível não notar. E Marina, observando tudo aquilo, finalmente começava a compreender. Não era sobre Gabriel ter ido embora. Não era sobre os 10 anos perdidos. Era sobre o fato de que o tempo era precioso, e que ela havia desperdiçado tanto dele com raiva e mágoa. Na véspera de Natal, Henrique apareceu novamente, desta vez com uma proposta diferente. O show da praça vai ser amanhã à noite, disse ele. Você mudou de ideia? Você canta comigo? Marina olhou para Gabriel, que estava deitado no sofá, descansando. Olhou para Dona Lúcia, que preparava o bolo de Natal. Olhou para Beatriz, que lia um livro ao lado de Gabriel. E, naquele momento, ela tomou uma decisão. Sim, respondeu ela. Eu canto. Henrique sorriu, como se tivesse esperado por aquela resposta o tempo todo. Ótimo, disse ele. Porque eu já escolhi a música. E ela é perfeita para você. Ele tocou alguns acordes na guitarra, e a melodia que saiu era suave, nostálgica, carregada de esperança. Era uma canção sobre reencontros, sobre perdão, sobre a magia do Natal. E Marina, ouvindo aquela melodia, finalmente sentiu algo se abrir dentro de seu peito, um espaço que havia estado fechado por tanto tempo que ela havia esquecido que existia. O Natal estava chegando. E, desta vez, ele traria consigo muito mais do que ela jamais havia imaginado. A manhã da véspera de Natal amanheceu especialmente clara em Campos do Sol. O céu parecia pintado com pinceladas suaves de azul e dourado, e o ar carregava aquele perfume inconfundível de dezembro, mistura de pão assando, frutas frescas e lembranças que insistem em voltar. Na rua, as casas já exibiam guirlandas novas e lâmpadas piscando em ritmos irregulares, criando uma paisagem que parecia saída de um daqueles filmes antigos que Marina costumava assistir com o pai. Mas, dentro da casa dos Duarte, o clima era diferente, mais silencioso, mais leve e mais tenso ao mesmo tempo. Depois do café da manhã, Gabriel sentou-se na varanda, observando o movimento da rua com um olhar profundo, como se cada pequeno momento tivesse se tornado precioso demais para ser ignorado. Marina, ao vê-lo, sentiu novamente aquele aperto no peito. Ele parecia cansado. Mais do que nos dias anteriores. Havia algo na forma como ele respirava, uma lentidão, uma cautela, que denunciava que o tempo dele estava realmente escorrendo pelos dedos. Beatriz, que passará a noite na casa da mãe e voltará cedo, percebeu a mudança também. Aproximou-se de Gabriel com cuidado, tocando o ombro dele de forma quase instintiva. Dormiu bem? Perguntou ela, suave. Dormiu que deu. Respondeu ele, com um sorriso sem brilho. Mas acordei pensando, hoje vai ser um dia bonito. Marina observou os dois de longe. Algo quente e inesperado crescia dentro dela sempre que via a forma como Beatriz cuidava do irmão. Não era ciúme, nem desconforto. Era gratidão. Uma gratidão tão intensa que chegava a doer. Dona Lúcia surgiu logo depois, segurando 2 caixas cheias de enfeites. Marina, filha, você me ajuda com isso aqui? Pediu ela. Quero deixar a sala mais bonita. Esse vai ser um Natal especial. A gente precisa caprichar. Marina sorriu, sentindo um afeto enorme pela mãe. Claro, mãe. Vamos lá. Enquanto penduravam fitas e laços pela casa, Marina notou que Dona Lúcia cantarolava baixinho, algo que não fazia desde que Gabriel fora embora. Era como se, finalmente, após tantos anos, algo dentro dela tivesse acordado. À tarde, Henrique passou em casa para buscar Marina para o ensaio final na praça. Ele a esperava encostado no portão, segurando a guitarra e sorrindo como quem trazia uma boa notícia escondida. Preparada? Perguntou ele. Marina riu, nervosa. Não sei. Faz muitos anos que eu não canto na frente de alguém. Ótimo, disse ele. Os melhores momentos da vida começam com faz muitos anos que eu não faço isso.
Os dois caminharam até a praça, onde a movimentação era grande, crianças correndo com chapéus de Papai Noel, idosos organizando mesas com quitutes, adolescentes testando caixas de som. O coreto estava decorado com luzes brancas e estrelas douradas, e no centro dele havia um grande laço vermelho que parecia feito sob medida para fotos. Henrique subiu no palco improvisado e estendeu a mão para Marina. Sobe! Vamos testar a música uma última vez. Marina subiu, respirou fundo e segurou o microfone com mãos trêmulas. Henrique dedilhou os primeiros acordes. A melodia suave, quase melancólica, preencheu o espaço, e Marina fechou os olhos. Quando começou a cantar, sua voz saiu tímida a princípio, mas depois se abriu, cheia de emoção contida. A música falava sobre reencontros inesperados, sobre segundas chances e sobre a coragem de voltar para casa. E, enquanto cantava, Marina sentia cada palavra refletir exatamente o que vivia agora. Quando terminou, percebeu que Henrique a observava com um olhar que ela não reconhecia, um olhar profundo, quase admirado. Eu sabia que você tinha isso guardado aí dentro, disse ele. Marina ficou sem palavras por alguns segundos. Aquela sensação, aquele calor subindo pelo peito, ela não sentia isso há muito tempo. Obrigada, Henrique, disse ela, sincera. Não me agradece agora, respondeu ele, sorrindo. A noite vai ser linda. Ao voltar para casa depois do ensaio, Marina encontrou Gabriel sentado no sofá, olhando para a árvore de Natal com uma expressão que misturava nostalgia e fragilidade. Como foi lá? Perguntou ele. Foi bom, respondeu Marina. Você vai gostar do show. Gabriel sorriu, mas algo na expressão dele fez Marina se aproximar. Você está se sentindo bem? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Estou cansado, respondeu ele, sincero. Mas é um cansaço bom. Um cansaço de quem viveu alguma coisa importante. Ele virou-se para Marina. Obrigado por não ter fechado a porta para mim. Eu sei que você teve motivos. Marina sentiu os olhos arderem. Eu também tive saudade, Gabriel, confessou ela. Você não foi o único que perdeu alguém quando papai morreu. Eu perdi você também. Gabriel respirou fundo. Seus olhos marejaram. Desculpa, disse ele, com a voz quebrada. Marina segurou a mão dele. Não precisa pedir desculpa hoje. Amanhã, talvez. Ou outro dia. Hoje só fica aqui com a gente. Gabriel apertou a mão dela de volta, com a força que conseguia. A noite da véspera de Natal chegou com uma brisa quente e suave. A família resolveu fazer algo simples, deixar a porta aberta para receber quem quisesse passar, algo tradicional na rua deles há anos. Vizinhos entravam com doces, outros apenas para desejar boas festas. Era como se toda a cidade soubesse que aquele reencontro merecia ser celebrado. Beatriz chegou por volta das 7 da noite, trazendo uma torta de nozes que ela disse ser receita da avó. Dona Lúcia a recebeu como se fosse da família. Entra, minha filha, disse ela, abrindo os braços. Hoje a casa é de todo mundo. Beatriz sorriu, emocionada. Obrigada, Dona Lúcia. Eu fico feliz de estar aqui. Marina observou a mãe e sentiu orgulho. Uma parte dela temera que Dona Lúcia não aceitasse Beatriz tão bem. Mas ali estava ela, sempre surpreendendo, sempre amando. A mesa foi posta com cuidado. Rabanada, arroz com passas, salpicão, farofa e o famoso frango assado que Dona Lúcia fazia apenas no Natal. As luzes da árvore piscavam refletindo nas janelas e iluminando as paredes com cores suaves. Gabriel, porém, parecia mais pálido do que o normal. Ele tentava disfarçar, mas Marina via que ele estava lutando contra algo. Precisa sentar um pouco? Perguntou ela. Ele sorriu fraco. Não. Quero ficar com vocês. Beatriz percebeu também. Eu fico de olho, disse, repousando a mão no ombro de Gabriel. Quando deu meia-noite, todos se reuniram na sala. Dona Lúcia pegou a antiga Bíblia da família, a mesma que seu Antônio usava para ler trechos de esperança no Natal, e leu algumas linhas sobre união, cura e renovação. Gabriel chorou. Marina chorou.
Todos choraram. Foi um dos momentos mais bonitos da vida deles. Depois da ceia, enquanto a maioria conversava na varanda, Gabriel chamou Marina e Beatriz para a sala. Ele parecia nervoso, inquieto, como se tivesse tomado uma decisão importante. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês, disse ele, pegando um envelope de dentro do bolso. Marina franziu o senho. O que é isso? Gabriel entregou o envelope, com as mãos tremendo. É uma carta, disse ele, com a voz baixa. Uma carta que eu escrevi no dia em que recebi o diagnóstico. Eu estava pronto para mandar para vocês. Mas não tive coragem. Agora acho que vocês precisam ler. Marina abriu lentamente o envelope. Dentro havia 2 folhas escritas à mão, com a caligrafia de Gabriel, a mesma que ela reconheceria em qualquer lugar. Ela começou a ler. Se vocês estão lendo isso, significa que ou eu criei coragem de enviar, ou que vocês encontraram antes do tempo. Eu escrevo porque não posso mais fugir. Não quero que vocês saibam da minha partida apenas quando eu já não estiver mais aqui. As mãos de Marina tremiam. Beatriz segurou o braço dela discretamente. Eu sei que destruí muita coisa. Sei que fugi no pior momento possível. E não espero perdão. Mas eu queria que vocês soubessem que, apesar da distância, vocês foram a única coisa que nunca deixou meu coração. Cada Natal, eu pensava em vocês. Cada aniversário. Cada hospital. Cada queda. Vocês estavam lá comigo, mesmo sem saber. Marina sentiu uma lágrima escorrer. Gabriel observava em silêncio. Eu estou doente. E não tenho muito tempo. E percebi que não quero passar meus últimos dias sem olhar nos seus olhos e dizer, desculpa. E obrigado. Por tudo o que foram para mim. Marina terminou de ler com a visão turva. Gabriel, começou ela, sem conseguir conter um soluço. Por que você escreveu isso assim? Ele respirou fundo, a voz falhando. Porque eu achei que não teria força para voltar. Mas, eu voltei. Porque queria ter a chance de viver isso aqui, vocês, antes do fim. Marina o abraçou, com força. Beatriz abraçou os dois. Foi ali, naquele abraço apertado, em meio às luzes piscando e ao cheiro de canela no ar, que Marina percebeu que o clímax daquela história estava apenas começando. O Natal tinha chegado, e, com ele, a verdade inteira. A madrugada de Natal em Campos do Sol era silenciosa, quase sagrada. Marina não conseguia dormir. Deitada na cama, ela ouvia os sons da casa, o tic-tac do relógio antigo, o vento tocando as janelas, os passos ocasionais de alguém na cozinha. Sua mente girava em torno de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Gabriel. O diagnóstico. O perdão que ainda não era completo, mas que começava a tomar forma. Ela levantou-se por volta das 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro, mas começava a ganhar aquele tom azulado que precede o amanhecer. Na cozinha, encontrou Dona Lúcia preparando café, como faziam todos os natais desde que Marina era pequena. Você também não conseguiu dormir? Perguntou a mãe, sorrindo. Não. Respondeu Marina, sentando-se à mesa. Tava pensando em tudo. Dona Lúcia pousou uma xícara de café quente diante da filha. Sabe, quando seu pai estava vivo, ele dizia que o Natal era a noite em que a gente tinha permissão para sentir tudo de uma vez. Alegria, tristeza, esperança, medo, tudo junto. Ela sentou-se ao lado de Marina. Porque é só nessa noite que a gente consegue entender que tudo isso faz parte de estar vivo. Marina bebeu o café em silêncio, deixando as palavras da mãe penetrarem fundo. Mamãe, começou ela, você acha que a gente consegue consertar tudo que foi quebrado? Dona Lúcia respirou fundo. Não. Respondeu ela, honestamente. Mas a gente consegue aprender a viver com as cicatrizes. E, às vezes, as cicatrizes ficam mais bonitas que a pele intacta. Elas ficaram ali, mãe e filha, compartilhando café e silêncio, enquanto o mundo dormia ao redor delas. Quando o sol finalmente nasceu, Gabriel acordou com febre. Beatriz, que havia dormido no sofá próximo a ele para monitorá-lo, percebeu imediatamente. Gabriel, chamou ela, tocando a testa dele.
Você tá quente demais. Ele abriu os olhos lentamente, com dificuldade. Começou, mas a voz falhou. Marina, que descia as escadas naquele momento, viu a cena e sentiu o pânico tomar conta. O que aconteceu? Perguntou, correndo para perto deles. Beatriz já estava pegando o termômetro. Febre alta, disse ela, com a profissionalismo de médica. Provavelmente uma infecção. Preciso levá-lo pro hospital. Dona Lúcia apareceu, e seu rosto perdeu a cor. Ele tá bem? Perguntou, com a voz fraca. Ele vai ficar bem, respondeu Beatriz, com uma segurança que Marina desejava ter, mas precisa de cuidados. Agora. O caminho para o hospital foi feito em silêncio tenso. Marina dirigia enquanto Beatriz segurava a mão de Gabriel no banco de trás. Dona Lúcia rezava baixinho, seus lábios se movimentando em orações que vinham de um lugar profundo de fé e desespero. No Hospital de Campos do Sol, pequeno, mas bem equipado, Gabriel foi levado para uma sala de observação. Os médicos fizeram exames, colocaram soro, e Beatriz conversou com eles em um canto, usando termos que Marina não conseguia entender completamente. Horas se passaram. Horas que pareciam dias. Por volta das 2 da tarde, o médico saiu da sala de Gabriel e chamou a família. Ele tem uma infecção respiratória, explicou o médico, um homem de meia idade com olhos cansados. Nada que não possamos tratar com antibióticos fortes. Mas, ele fez uma pausa. Considerando a condição dele, ele precisa ficar aqui em observação por alguns dias. Dona Lúcia respirou fundo, aliviada e assustada ao mesmo tempo. Ele vai ficar bem? Perguntou Marina. O médico hesitou, e aquela hesitação foi suficiente para que Marina entendesse a verdade que ninguém queria dizer em voz alta. Vamos fazer o nosso melhor, respondeu ele, finalmente. Gabriel passou o dia de Natal no hospital. Não era como ninguém havia imaginado. Mas, de certa forma, foi ainda mais especial. Marina, Dona Lúcia e Beatriz se revezavam ao seu lado. Henrique apareceu com o violão e tocou algumas músicas na porta do quarto, o som suave ecoando pelos corredores do hospital, trazendo um pouco de magia natalina para aquele lugar de dor e esperança. Gabriel, apesar da febre e do cansaço, sorriu. Você conseguiu cantar lá na praça? Perguntou ele para Marina. Consegui, respondeu ela. E foi bonito. Mas não era a mesma coisa sem você lá. Gabriel segurou a mão dela. Eu tava lá, disse ele. No meu coração, eu tava lá. Dona Lúcia preparou uma cesta com comida caseira, rabanada, bolo de chocolate, docinhos, e a deixou no quarto. O hospital permitiu que eles fizessem uma pequena celebração ali mesmo, com as luzes da árvore de Natal do corredor brilhando através da janela aberta. Foi simples, mas foi deles. Nos dias que se seguiram, Gabriel melhorou gradualmente. A febre baixou, o apetite voltou, e ele começou a passar mais tempo acordado. Beatriz continuava ao seu lado, mas agora com um sorriso mais leve, menos preocupado. Marina visitava todos os dias após o trabalho no ateliê. Ela trazia histórias da cidade, notícias dos vizinhos e, mais importante, ela trazia presença. Apenas estar ali, sentada ao lado dele, era suficiente. Uma tarde, enquanto Gabriel descansava, Marina e Beatriz conversavam na cafeteria do hospital. Ele te ama muito, disse Beatriz, de repente. Marina olhou para ela, surpresa. O Gabriel, continuou Beatriz. Ele fala de você o tempo todo. Desde que nos conhecemos, você era sempre o assunto. A culpa que sentia, a saudade, o desejo de consertar as coisas. Marina sentiu os olhos arderem. Ele também me ama, respondeu ela. Eu só levei muito tempo para perceber que raiva e amor não são opostos. Eles podem existir juntos. Beatriz sorriu. Você é sábia, disse ela. Gabriel tem sorte de ter você como irmã. Marina estendeu a mão e tocou o braço de Beatriz. E ele tem sorte de ter você. Obrigada por cuidar dele. Por estar aqui. Beatriz apertou a mão dela. Eu amo ele, disse simplesmente.
E agora, eu também amo vocês. Uma semana depois, Gabriel recebeu alta. Os médicos disseram que ele poderia voltar para casa, mas com restrições, repouso, medicamentos, acompanhamento regular. A febre havia passado, mas havia deixado marcas. Gabriel estava mais fraco, mais cansado, como se aquela infecção tivesse acelerado algo dentro dele. Mas ele estava vivo. E, por enquanto, era o que importava. Dona Lúcia o recebeu em casa com lágrimas de alegria. Ela havia preparado o quarto dele, o mesmo quarto que ele deixara vazio 10 anos atrás, com flores frescas, lençol novo e uma foto antiga dos três pendurada na parede. Gabriel olhou para a foto e chorou. Obrigado, disse ele para a mãe, por não desistir de mim. Dona Lúcia o abraçou. Mãe nunca desiste, respondeu ela. Mãe ama. Só isso. Os dias que se seguiram foram preenchidos com momentos simples mas profundos. Gabriel se recuperava lentamente. Alguns dias eram bons. Ele conseguia sair para a varanda, conversar, até rir. Outros dias eram difíceis. Ele dormia quase o tempo todo, a dor visível em seus traços. Mas havia algo diferente agora. Não havia mais silêncios pesados. Havia conversas, longas, profundas, às vezes difíceis, mas sempre honestas. Gabriel falou sobre os anos que passou longe. Sobre os trabalhos que teve, as cidades que visitou, as pessoas que conheceu. Sobre como, em cada lugar, ele procurava por algo que nunca conseguia encontrar, até perceber que o que procurava era casa. Marina falou sobre a raiva que carregou. Sobre como ela transformou essa raiva em trabalho, em dedicação ao ateliê, em uma forma de não sentir. Sobre como aprendeu, lentamente, que a vida era mais do que apenas sobreviver. Dona Lúcia simplesmente os ouvia, segurando as mãos de ambos, como se quisesse uni-los novamente através daquele toque. E Beatriz estava ali também, não como intrusa, mas como parte daquela família que estava sendo reconstruída, pedaço por pedaço. Uma noite, 2 semanas depois do Natal, Marina estava no ateliê quando Henrique apareceu. Oi, disse ele, encostando na porta. Tava com saudade de você. Marina sorriu. Eu tava ocupada. Com o Gabriel, com a mamãe. Eu sei. Respondeu Henrique. Mas você precisa também cuidar de você. Ele se aproximou, e havia algo na forma como ele se movia que era diferente. Mais decidido. Marina, começou ele, eu gosto de você. Sempre gostei. E eu sei que esse não é o melhor momento, mas, quando as coisas se acalmarem um pouco, você quer sair comigo? De verdade, não como amigos de infância, mas como um encontro. Marina o observou por alguns segundos. Henrique era bonito, era gentil, era constante. Mas havia algo que ela precisava resolver primeiro. Deixa eu ver como as coisas ficam com minha família. Respondeu ela, honestamente. Não é não. É só, espera um pouco. Henrique sorriu. Eu espero o tempo que for preciso. Disse ele. E, naquele momento, Marina percebeu que estava pronta para viver novamente. Não apenas sobreviver, mas realmente viver. Um mês depois, Gabriel acordou com dificuldade para respirar. Beatriz, que dormia no sofá próximo, acordou imediatamente. Ela chamou a ambulância, mas sabia, e Marina também sabia quando chegou ao hospital, que aquele era o fim. Gabriel foi internado novamente, mas dessa vez não havia mais tratamentos. Apenas conforto. Apenas estar junto. Dona Lúcia, Marina e Beatriz se revezavam ao seu lado. Ele dormia a maior parte do tempo, mas havia momentos em que acordava e sussurrava coisas, pedidos de perdão, declarações de amor, gratidão. Na última noite, Gabriel pediu para falar com Marina sozinha. Vem aqui, disse ele, com a voz fraca. Marina aproximou-se, pegando a mão dele. Eu tô aqui, Gabriel. Eu sei. Respondeu ele. E isso é tudo que eu precisava. Saber que você estava aqui. Que a mamãe estava aqui. Que eu não morria sozinho. Marina chorou. Você não vai morrer sozinho. Disse ela. Você tá cercado de gente que te ama. Gabriel sorriu fraco.
Eu sei. E isso, ele respirou fundo, com dificuldade, isso faz tudo valer a pena. Ele fechou os olhos. Cuida da mamãe. Pediu ele. E, deixa Henrique te amar. Você merece ser feliz. Marina apertou a mão dele. Eu vou. Eu prometo. Gabriel respirou fundo uma última vez. E, quando exalou, foi como se soltasse tudo que havia carregado, toda culpa, toda dor, toda mágoa. Ele se foi no silêncio da madrugada, com a mão de Marina na sua. O funeral de Gabriel foi simples, mas lotado. A cidade inteira apareceu para se despedir daquele rapaz que havia partido tão jovem, mas que, nos últimos meses de vida, havia ensinado a todos uma lição sobre amor, perdão e a importância de estar junto. Dona Lúcia estava de pé, com Marina ao seu lado. Ela não chorava, havia chorado o suficiente. Agora havia apenas uma paz estranha, como se finalmente compreendesse que Gabriel havia encontrado o que procurava. Henrique tocou uma música no violão, a mesma que Marina havia cantado na praça. E, quando chegou ao refrão, Marina se viu cantando também, sua voz ecoando pelo cemitério, carregando com ela toda a dor e toda a beleza daqueles últimos meses. Beatriz estava ali também, de luto, mas com um sorriso nos lábios, o sorriso de quem amou profundamente e foi amado em troca. 6 meses depois, a vida em Campos do Sol havia encontrado um novo ritmo. Marina havia expandido o ateliê. Agora ela não apenas restaurava móveis, ela também dava aulas, ensinando outras pessoas a transformar coisas velhas em coisas novas. Era uma forma de honrar o que Gabriel havia lhe ensinado, que reconstrução é sempre possível. Dona Lúcia havia começado a trabalhar como voluntária na Casa da Cultura, que finalmente havia sido reaberta. Ela organizava eventos, contava histórias e havia encontrado uma nova propósito na vida. E Marina? Marina havia começado a namorar Henrique. Não era uma história de contos de fada, mas era real. Era gentil. Era constante. E, mais importante, era a escolha dela. Uma tarde, enquanto Marina trabalhava em uma cadeira antiga, Henrique apareceu com 2 cafés. Para você, disse ele, oferecendo um dos copos. Marina aceitou, sorrindo. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o trabalho. Sabe, começou Henrique, eu acho que Gabriel estaria feliz de te ver assim. Feliz. Viva! Marina respirou fundo. Eu acho que sim. Respondeu ela. E eu acho que ele finalmente encontrou paz. Henrique pegou na mão dela. E você? Você encontrou paz também? Marina pensou na pergunta. Pensou em Gabriel, em Dona Lúcia, em Beatriz, em todos aqueles meses de reencontro e despedida. Pensou em como a dor havia se transformado em algo mais profundo, não em felicidade, mas em aceitação. Em compreensão. Sim. Respondeu ela, finalmente. Eu encontrei. No Natal seguinte, Dona Lúcia, Marina, Beatriz e Henrique se reuniram na casa dos Duarte. Não era a mesma coisa sem Gabriel, nunca seria. Mas havia algo bonito naquela ausência também. Uma forma de honrá-lo, de mantê-lo presente através da memória. Eles montaram a árvore de Natal juntos. Dona Lúcia colocou a foto de Gabriel no topo, ao lado da estrela dourada. Ele tá aqui, disse ela, com um sorriso suave. Sempre vai estar. Marina abraçou a mãe. Sempre. Concordou ela. E, quando aquela noite de Natal chegou, com suas luzes piscando, seu cheiro de canela e pão assado, sua magia que não se explica mas que todos sentem, Marina compreendeu finalmente o que seu pai havia dito tantos anos atrás. O Natal era a noite em que a gente tinha permissão para sentir tudo de uma vez. Alegria, tristeza, esperança, medo. Tudo junto. Porque tudo isso fazia parte de estar vivo. E estar vivo, realmente vivo, com todas as cicatrizes, todas as feridas, todas as reconstruções, era a maior magia de todas. 5 anos depois, Marina abria uma segunda filial do ateliê em uma cidade vizinha. Henrique a acompanhava, agora como marido. Eles haviam se casado em uma cerimônia simples, na Praça de Campos do Sol, com Dona Lúcia como madrinha. Beatriz havia se mudado para a cidade, e agora trabalhava no hospital local.
Ela e Marina haviam se tornado amigas de verdade, não apenas pela conexão com Gabriel, mas por escolha própria. E Dona Lúcia? Dona Lúcia havia se tornado uma figura querida na comunidade, conhecida por suas histórias, sua sabedoria e sua capacidade de amar sem reservas. Mas, todo Natal, eles se reuniam na casa antiga, a casa onde tudo havia começado, onde Gabriel havia voltado, onde a família havia sido reconstruída. E, naquela noite especial, quando as luzes piscavam e o aroma de Natal preenchia o ar, Marina sempre se lembrava de uma coisa: que o reencontro que ninguém esperava havia se tornado a bênção que todos precisavam. Que perdão não é esquecer, mas sim escolher amar apesar das feridas. E que, às vezes, é preciso perder alguém para realmente compreender o valor de tê-lo. O Natal em Campos do Sol nunca mais seria o mesmo. Mas era melhor assim. Porque agora, ele era real. Obrigada por ficar até aqui. Essa história foi criada com muito carinho para tocar seu coração, assim como tocou o meu. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe essa audiovela com alguém especial. Isso ajuda demais o nosso trabalho e mantém o canal vivo. Agora me diz, qual parte dessa história mais te emocionou? O reencontro? O perdão? Ou aquele final que fica na alma? Escreva aí nos comentários. Vou adorar ler sua experiência. Até o próximo vídeo, com mais histórias que aquecem o coração.